bem? Eu sou a Evelyn do Ateliê Toque de Encanto e hoje estou aqui no Santa Fé Ensina para o nosso curso Pedagógico Baby. E a nossa primeira aula é essa peça aqui, o nosso cubo sensorial Baby. Aqui, a parte da frente ele é de abelhinha e nas outras partes do nosso cubo nós temos várias atividades sensoriais. Então, se você quer aprender, vem com a gente! Então vamos iniciar a nossa peça. Todas as partes do nosso cubo, elas medem 15 por 15. Nós vamos precisar uma vez desse amarelinho aqui, que nós vamos fazer primeiro a parte da frente da abelhinha, tá? Então nós vamos precisar uma vez esse molde. Vamos precisar uma vez espelhado cada parte da asinha. Aqui, uma vez cada que é a parte do lacinho da abelhinha, e vamos também precisar uma vez de cada anteninha. Aqui eu cortei duas listras, tá? Elas medem 1,5 por 16. Eu deixei um pouquinho a mais aqui a sobra pra gente depois recortar, tá? Então vamos posicionar as peças em cima da nossa base. Aqui a minha base eu já mencionei, ela mede 15 por 15. Aqui nós vamos pegar as listrinhas, ó. Eu vou posicionar na parte inferior da nossa base, desse jeito aqui, ó. Feito isso, então, nós vamos precisar fixar com a cola de silicone. Posicionei aqui. Aqui eu dou alguns pinguinhos na listinha, na listra, com a cola de silicone. Mesma coisa eu faço aqui na outra listra. Posicionei aqui e agora eu vou para a máquina e faço a costura aqui nessas bordas das nossas listras, tá? Você pode passar a costura reta ou, se preferir, também o zigue-zague ou o caseado. Quem for fazer à mão pode passar o ponto atrás ou então fazer o ponto caseado também de aplicação. Então, depois que a gente aplicou com a cola de silicone as listras, eu vou para a máquina e eu vou passar o ponto aqui, o zigue-zague, tá? Mas caso você queira, pode colocar o ponto reto ou o ponto caseado. Feito isso, então, eu vou fazer esse mesmo processo aqui em todas as bordas das nossas listras. Depois, então, que eu fiz aqui toda a aplicação com a costura nas minhas listras, eu vou precisar do nosso molde. Aqui no molde vai ter a marcação certinha do olhinho, tá? Eu vou furar a marcação do olhinho, dos cílios e da boquinha com um alfinete pra gente usar como gabarito. Aqui, então, eu posiciono, tá, o meu molde em cima aqui da base do nosso cubo e eu vou utilizar a caneta fantasminha, a caneta que apaga com calor. E vou fazer a marcação em todos os pontinhos aqui, em todas as marcações, para fazer os nossos cílios, a nossa boquinha. Esse material você também encontra lá na nossa loja da Santa Fé, feltrosantafé.net. Aqui, então, depois, olhem só, vai ficar assim. Eu vou fazer uma marcação aqui só para facilitar. Depois, essa marcação aqui, ela sai com calor, tá? Você pode utilizar o secador, uma chapinha ou ferro de passar. Ó, aqui então, para fazer essa marcação, eu vou utilizar a linha de costura comum, uma agulha de costura. Aqui eu tenho duas linhas, duas vezes a linha, tá? E vou inserir aqui na minha agulha. Ele vai ficar, ó, 4 vezes a linha, tá? Faço um nozinho aqui na minha ponta da linha. Ficou aqui um nozinho. E agora eu vou iniciar aqui a marcação que eu fiz. Esse ponto que eu vou utilizar aqui é o ponto atrás, tá? Então eu vou começar aqui por trás
e começo o primeiro pontinho. Eu vou entrar e sair no da frente, vim aqui para trás e agora eu vou iniciar um pontinho para frente, tá vendo aqui, ó? Eu começo um pontinho para frente, ó, e volto lá no que eu entrei, vejam só. É importante você voltar na mesma marcação ali, ó, que você voltou, para dar um acabamento bem legal no nosso pontinho, ó. Vejam. E eu vou fazer todo esse processo aqui no olhinho, nos cílios e também vou fazer aqui na boquinha, tá? Esse mesmo processo aqui com um ponto atrás, tá? Em toda essa marcação aqui que a gente fez com a caneta. E ele vai ficar assim então, ó, vejam só. Aqui eu fiz toda a marcação com um ponto atrás, ó, a boquinha, os cílios, tá? E agora nós vamos posicionar as outras partes do nosso cubo. Para a asinha ficar para fora assim, ó, na hora que a gente for desvirar a nossa peça, a asinha ela vai ficar para fora. Então nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos posicionar a nossa asinha, a parte direita, com o lado direito da nossa base. Então eu vou posicionar assim, ó. Sempre vou tirar como base a primeira listra, tá? Posiciono aqui, direito com direito. E esse outro lado aqui também, ó, direito com direito, tá? As antenas, a mesma coisa. Vou vir fazendo a marcação aqui com a régua, ó. Primeiro eu vou escolher o centro da minha peça, tá? Ó, 7,5. Daí eu vou vir aqui e vou centralizando, ó, aqui. 2 centímetros, vou fazer a marcação para posicionar a antena, tá? Ó, 1 centímetro, 2 centímetros. E essa daqui vai ser a base para posicionar a anteninha certinho. Então eu vou posicionar assim, ó, para dentro também, igual a asinha, tá? Igual a nossa asinha. Ó. Aqui onde eu fiz a marcação de 2 centímetros para lá, tá? Ó, vejam só a parte central, marquei 2 centímetros e posicionei aqui, ó. Desse jeito assim. E agora nós vamos para a máquina. Eu vou passar a costura reta aqui, a costura reta em todas essas aplicações aqui, ó, que eu fiz virado direito com direito. Aqui nessa parte você pode passar a costura reta, tá? E fica assim então a nossa peça, ó. Aqui eu passei a costura reta. Se você for fazer à mão, você pode fazer o ponto caseado aqui para fazer a junção das peças, tá? Ó, esses apliques aqui pode ser caseado à mão. E depois, na hora que a gente virar o cubo, essa face vai ficar assim, tá bom? E daí essa parte de finalização da peça que a gente vai montar o nosso lacinho. Eu vou deixar aqui separado e nós vamos para a próxima parte. Aqui então nós vamos fazer essa parte, essa face aqui do nosso cubo. Para isso, então, nós vamos precisar de uma vez o feltro da nossa base, 15 por 15, a cor de sua preferência, tá? Eu escolhi esse azulzinho aqui. Você encontra os materiais tudo lá na nossa loja da Santa Fé. Aqui eu escolhi a fita mini pompom, uma cianinha um pouquinho mais grossa, uma rendinha e uma cianinha um pouquinho mais fina, tá? Posicionei aqui em cima da nossa base e também escolhi um fecho de engate, ó, para a criança treinar aqui a coordenação motora, o movimento pinça, tá? Aqui esse meu fecho eu preciso cortar uma tira de feltro de 1 centímetro para passar aqui. Então aqui eu cortei uma tira de 1 centímetro, ó, e passei aqui. E eu vou fazer outra tira também, ó. O mesmo processo que eu fiz ali do lado. Vou fazer desse lado também, ó. Posicionei tudo aqui e agora eu vou para a máquina passar apenas uma costura reta para fixar todas essas partes da minha base. Prontinho, ó. Ficou assim, aqui eu passei apenas uma costura reta. Quem for fazer à mão pode fazer o ponto caseado ou o ponto atrás, ó.
E aqui, todo esse excesso que ficou, eu apenas passo a tesoura, ó, para retirar todo esse excesso aqui. Então agora nós vamos fazer essa face aqui do nosso cubo. Essa face aqui nós vamos trabalhar as cores e vamos trabalhar também tamanho, pequeno, médio e grande, tá? Então para isso nós vamos precisar de uma vez a nossa base 15 por 15 e esses retângulos que eu escolhi nas cores primárias, tá? Aqui nós vamos precisar de 3 retângulos. Vou precisar de um pedaço de velcro no tamanho de 7,5 por 2. E aqui eu recortei 3 pedacinhos de velcro para colar nas nossas peças que vão fixar aqui nesse velcro maior. Aqui então nós vamos precisar de uma régua para medir o centro da nossa base, tá? Aqui então vou medir 7,5. 7,5. Localizei aqui a parte central para posicionar no centro da nossa base, tá? Vou mais ou menos a olho ali, não vou deixar muito para cima nem muito para baixo. Centralizei aqui e vou fixar com a cola de silicone essa parte do velcro. Aqui nessa parte eu estou utilizando a parte fofinha do velcro, tá? Ó, vejam só, a base vai a parte fofinha e aqui nas pecinhas que vão ser fixadas vai a parte áspera, tá? Vejam só. Então aqui, depois que eu fixei com a cola de silicone, eu vou vir costurando na máquina o velcro. Eu gosto de passar sempre o zigue-zague ou a costura reta mesmo, tá? Prontinho então, finalizado. Passei aqui a costura em volta do nosso velcro. Vou reservar essa parte e agora nós vamos fazer a confecção das nossas peças. Para isso eu vou precisar de uma vez o feltro, tá? No retângulo, a cor que você escolheu de sua preferência, e um recorte da mesma cor do nosso feltro. Para isso então eu vou precisar de um recorte um pouco maior para passar a costura reta aqui em volta. E o nosso velcro vai ser fixado nessa parte de trás aqui do nosso retalho, na parte direita, tá? Eu vou posicionar aqui no centro do nosso retalho, vou fixar com a cola de silicone. Fixei aqui, nós vamos para a máquina e eu vou passar a costura em volta do meu velcro aqui. E fica assim, ó, essa parte aqui. O nosso velcro costurado do lado direito e do lado avesso, essa costura aqui, ela vai ser virada para cima para fixar essa minha peça aqui, ó. E essa parte aqui, ela tem que ficar o lado direito do nosso feltro virado para cima, tá? Não posso esquecer também de introduzir o nosso cordão. Aqui eu estou utilizando o cordão de algodão branco. Ele tem 20 centímetros de comprimento. Eu vou fazer um nozinho aqui na ponta. Faço um nozinho aqui na ponta. E vou fixar com a cola de silicone esse cordão. Ali dentro da minha peça, ó, bem na bordinha. Deixei um espaço aqui para não atrapalhar na hora da costura, tá? Não passei também a cola para não atrapalhar na hora da costura. Então, dei o nozinho, coloquei aqui na lateral e agora eu vou tentar centralizar aqui esse velcro o mais rente possível aqui, ó, no centro da minha peça, tá? Dessa pecinha. Para isso, então, eu vou olhar contra a luz para ver se eu consigo encaixar ali no centro. Então, aqui, contra a luz, eu tenho aqui o meu recorte de velcro e a minha peça. Eu vou posicionar aqui, ó, e com a sombra, ó, eu consigo visualizar se o meu velcro está ali na parte central. Viram só? Aqui, então, já centralizei e agora nós vamos para a máquina.
Na parte da máquina, eu vou apenas passar a costura reta aqui em volta. Se você for fazer à mão, você pode casear aqui normalmente. E ficou assim, então, ó, vejam só. Aqui eu fiz a costura reta na máquina, tá? E agora eu vou apenas tirar o excesso que ficou do feltro. Puxo aqui a parte do cordão, cuidado para não cortar essa parte aqui. E ficou assim a nossa pecinha. Eu vou fazer esse mesmo processo nas outras partes aqui das peças. E então a nossa peça fica assim, depois de todos esses processos, ó. Agora então nós vamos fazer essa face aqui do nosso cubo baby. Essa face aqui é da florzinha espelhada. Para isso então nós vamos precisar de uma vez a nossa base 15 por 15, uma vez esse molde da folhinha, uma vez o nosso molde aqui da florzinha. Todos os moldes estão lá no nosso site da Santa Fé. E aqui eu vou precisar uma vez. Esse material espelhado, eu escolhi um material que fosse bem seguro para a criança manusear, tá? Ele não é espelho, ele é um filme de carro, ó. É só ele vem numa folha e você pode riscar com a caneta e recortar normalmente com a tesoura. Você pode utilizar também o contact prateado, é um outro recurso, ou então o adesivo mesmo espelhado, tá? Esse daqui foi o mais acessível que eu achei, mais fácil de encontrar. Então aqui eu vou posicionar, ó. Apenas posicionar para não deixar muito para lá e para cá, ó, mais ou menos no centro da minha base. Aqui a folhinha também, vou colocar aqui, pertinho da flor, tá? Posicionei aqui, achei que ficou legal nesse local aqui. Agora eu vou colar. Para isso, então, eu vou utilizar a cola T6000, que tem esse biquinho aqui que facilita bastante a aplicação. Tá? Então eu vou primeiramente depositar aqui um pouquinho de cola na lateral do nosso filme, tá? Ó. Posicionei aqui e agora eu vou passar nessa parte central da nossa florzinha também com o biquinho, ó. Depositar um pouquinho da cola. Feito isso, então, eu coloco aqui em cima do meu espelhinho, tá? E aqui você pode utilizar a cola de silicone normalmente. Como eu vou passar a costurinha aqui, eu vou deixar ela um pouquinho solta, vou passar só um pouquinho de cola aqui na pontinha, tá? Para facilitar na hora da costura. Mas eu vou deixar ela toda solta, tá? Então agora nós vamos para a máquina, eu vou passar a costura aqui em volta, na parte interna da minha flor e a costura aqui também no meio da nossa folhinha. Como eu estou produzindo bastante peças coloridas, o que eu gosto para agilizar a produção é utilizar a linha invisível, tá? Aqui então você pode utilizar uma cor normal, aqui eu utilizei a cor branca no fundo, tá? E na parte de cima eu utilizei a linha invisível para não ter que ficar trocando. Essa parte de trás não vai aparecer mesmo, então eu não preciso ficar trocando toda hora de linha conforme a cor do feltro. Então utilizei a linha invisível e passei a costura reta aqui em volta. E ficou assim. Agora nós vamos fazer essa parte aqui dos detalhes do nosso cabinho aqui da flor, que eu quis utilizar as bolinhas também, para chamar bastante atenção. Para isso, então, nós vamos precisar de um cordão de algodão, tá? Agulha um pouquinho mais grossa para a gente conseguir passar aqui esse cordão. Vou fazer um nó aqui na pontinha do nosso cordão. Feito o nó. Eu vou pegar aqui atrás, ó, bem aqui embaixo
da minha costura aqui da minha florzinha, tá? Vou tentar sair aqui, ó, bem nessa parte central da florzinha, tá, ó. Puxar aqui. Prontinho. Aqui, então, eu vou introduzir algumas bolinhas nesse cordão para fazer o nosso cabinho, tá? A quantidade de bolinhas e as cores também fica a seu critério. Se quiser fazer todos verdes, também fica a sua escolha. E para finalizar, então, eu vou novamente aqui, ó, passei o cordão na agulha, visualizei se o cabinho tá mais ou menos ali reto, ó, e vou aqui na parte de baixo entrar com a agulha aqui, ó, para dar um nozinho, para ficar mais seguro aqui nessa parte, para as bolinhas não saírem. E depois nós vamos costurar aqui também essa parte, vai ficar bem preso, bem fixado essa parte. Prontinho, ó, fiz um nozinho aqui. Ficou assim, então. Aqui nessa parte eu vou tirar o excesso do nosso cordãozinho. E está pronta essa parte do cubo. Vamos para a próxima face. Agora, então, nós vamos fazer essa face do nosso cubo baby, que é a aplicação do ilhós, o cordão, as bolinhas e a argola. Aqui a criança tanto pode carregar o cubo assim, ó. E agora nós vamos aprender todo o passo dessa face. Para fazer então essa face do nosso cubo, nós vamos precisar de uma vez a base 15 por 15. Aqui eu utilizei uma fita gorgurão, eu utilizei um tamanho de 25 centímetros, mas você pode usar a fita de cetim, a fita de sua preferência. E eu escolhi também essa argola aqui de madeira, normalmente são utilizados para cortinas, tá? Mas é um importante recurso hoje em dia que está atualmente aí fazendo sucesso na área montessoriana. Então aqui é a medida que nós vamos precisar para iniciar a nossa peça. Nessa parte eu vou precisar aqui medir 4 centímetros de distância do início até aqui, ó, 4 centímetros e aqui 4 centímetros, tá? E depois que eu selecionei esses 4 centímetros aqui, eu vou medir 2 centímetros das laterais, ó, 2 centímetros das laterais, para fazer a aplicação do meu ilhós. Então, eu vou aplicar o ilhós aqui e o outro ilhós aqui, tá? Então, vamos para o nosso balancinho aplicar o ilhós. Aqui, então, para a aplicação do nosso ilhós, eu vou precisar de uma matriz do tamanho do ilhós que eu vou utilizar. Eu estou utilizando aqui o ilhós número 54, então eu vou utilizar a matriz número 54, tá? Aqui, para fazer a aplicação, eu gosto sempre de aplicar com essa parte aqui, que é o ilhós, e para dar o acabamento e mais segurança, a parte da arruela que vai atrás do nosso ilhós, tá? Então agora nós vamos começar a aplicar o nosso ilhós. Aqui então eu tenho o balancinho, a minha matriz também já posicionei aqui todas as peças no lugar correto. E esse balancinho aqui, essa minha peça, ela mesmo fura o feltro, tá? Então aqui eu vou furar a minha peça, ó, vejam só. Aqui ela já fez o furinho. Vou fazer o outro furinho aqui que está com a marcação. Tirar aqui, ficou um pedacinho preso, tá? Aqui então já estão os furinhos prontos. Eu vou introduzir o nosso ilhós. Essa parte aqui é a que vai na frente,
Então, vou posicionar aqui. E essa parte da arruela é que vai atrás do nosso ilhós. Posicionei aqui, abracei o feltro. Aqui, então, eu já introduzi a arruela atrás do nosso ilhós e eu vou posicionar da seguinte forma no balancinho. Essa parte da frente vai para baixo, ó. Eu coloco ela aqui. Abaixo o meu balancinho e ele está fixado. Vejam, vou fazer o mesmo processo aqui em cima também. Para fazer o nosso cordão aqui, essa parte do nosso cordão, eu utilizei o mesmo cordão, aquele cordão de algodão branco, tá? Eu vou passar primeira ponta de baixo para cima e vou introduzir as pedrinhas aqui no meu cordão. A quantidade também, as cores, fica a seu critério. Prontinho. Depois que eu coloquei as pedrinhas, eu vou sair ali atrás com a ponta do cordão, vou virar aqui a minha face para baixo e vou dar 2 nozinhos aqui, ó. Vou reparar se eu vou deixar o cordão muito largo ou não, tá? Então aqui eu deixo o mais reto possível na base da minha mesa e vou dando nozinho, segurando sempre para não deixar ficar bem larguinho, tá? Deixar bem justinho. Dei 2 nozinhos aqui, vou cortar a ponta do meu cordão. E como nós vamos utilizar o enchimento dentro do nosso cubo, para não ficar saindo o enchimento por essa bolinha aqui do ilhós, eu vou precisar de 2 retalhozinhos aqui de feltro, tá? Para colar aqui na parte de trás. Aqui então, eu cortei um quadradinho de feltro, um retalho, passei a cola quente e vou deixar o ilhós aqui no centro, tá? Então aqui, ó, fica com esse acabamento aqui e o enchimento ele não vai passar por aqui. Aqui é a mesma coisa. E aqui eu dou um piquezinho de cola para ficar bem fixado e firme o nozinho. Finalizado então essa parte do nosso cordão, agora nós vamos para a parte da argola. Aqui eu utilizei a fita gorgurão, tá? Ela tem 25 centímetros e aqui a nossa argola. Eu dobrei a fita ao meio, passei aqui a parte do centro na minha argola e passei aqui dentro da argolinha da fita e ficou assim, ó, essa posição aqui, ó, tá? Esse outro lado ficou assim e esse lado eu vou deixar aqui, ó, essa parte de acabamento aqui na face da frente do meu cubo e ele vai ficar assim. Agora eu vou para a máquina e passo a costura aqui para fixar essa argola, tá? Bem aqui, rente a lateral aqui. Aqui então ficou assim, eu fiz apenas uma costura reta, dei retrocesso para ficar bem firme, bem seguro, ó. E está pronta mais uma face do nosso cubo. Agora vamos para a próxima. Agora então nós vamos para essa face do nosso cubo. Aqui nós temos uns botões aqui para guardar dentro do bolsinho. A criança vai abrir e fechar o zíper e também temos o nosso fecho de engate, ó, para abrir e fechar, tá? Então para isso nós vamos precisar da base do nosso cubo 15 por 15. Esse molde aqui, uma vez esse molde que está disponível para vocês lá no nosso site da Santa Fé. Eu utilizei também um zíper de 10 centímetros, esse zíper é aquele zíper comum, tá? Ó. Vamos precisar de um fecho. Aqui eu cortei 2 tiras de 15 centímetros por 1 centímetro. E os 2 botõezinhos. O cordão também nós vamos precisar do cordão de algodão, tá?
duas vezes de 30 centímetros. Aqui então, na parte do cordão, eu vou passar o meu cordão. Esse meu botão, ele tem 2 furinhos aqui na parte central. Então, eu vou passar o meu cordão aqui de trás para frente, ó. Assim, ó. Eu faço a mesma coisa no outro botão. Aqui, então, já passei os 2 botões do nosso cordão. Vou deixar reservado aqui. E eu vou precisar 2 vezes a tira de 1 centímetro, para passar aqui na lateral do nosso fecho, ó. Vou reservar também essa parte, que agora nós vamos fazer a aplicação aqui do nosso zíper dentro do nosso bolsinho, tá? Ele vai aqui dentro. Eu vou passar aqui na lateral da abertura a nossa cola aqui. E vou posicionar aqui em cima do meu zíper, tá? Aqui eu abri um pouquinho ele. E vou posicionar aqui certinho nessa abertura que eu fiz. Aqui nessa parte, eu vou deixar ela para fora, tá? Eu não vou deixar ela aqui aparente na abertura que eu fiz. O acabamento fica legal. Então, agora, colado aqui, nós vamos para a máquina. Aqui, para a aplicação do nosso zíper, eu vou utilizar esse pezinho aqui, tá? Então, vamos para a máquina. Vou posicionar o meu pezinho aqui. Aqui, então, coloquei o meu pezinho já na máquina. E agora nós vamos para a parte da costura, tá? Esse pezinho aqui, normalmente, eu sigo sempre como uma linha de direção essa pontinha aqui do pezinho da máquina. Ficou assim, então, a aplicação do nosso zíper, ó. E aqui, então, eu vou retirar o excesso do zíper. Vou dobrar um pouquinho para trás aqui, ó. E vou cortar o excesso. Ficou assim, então, o nosso bolsinho. Vou pegar a nossa parte aqui da base, ó, a parte do lado direito do feltro. Vou posicionar, abrir o zíper aqui, posicionar o meu bolsinho na face, na base e introduzir aqui os nossos cordões, tá? Ó, aqui um cordão e aqui o outro cordão. Depois que eu posicionei o bolsinho e passei os cordões aqui dentro, eu vou dar um nozinho aqui, ó. Levanto essa parte, dou um nozinho aqui na ponta, para na hora que eu passar a costura, esse cordão não passar, tá? Dei um nozinho aqui, dei outro nozinho aqui. E esse nozinho, ele vai ficar aqui para baixo, tá? Ó, bem para baixo do nosso bolsinho. Aqui, ó, na parte de baixo do nosso bolsinho, tá? Aqui, então, eu vou alfinetar, ó, o meu bolsinho. Eu vou para a máquina e vou passar a costura reta em volta de todo o bolsinho. Depois que eu fiz essa parte aqui da costura em volta do bolsinho, passo aqui também a costura do retrocesso aqui na máquina e passo a costura aqui na lateral do nosso fecho. Posiciono aqui o nosso cordãozinho com o fecho, ó. Essa tira com o fecho vai aqui em cima e eu passo a costura aqui nas laterais. E então fica assim, ó.
o bolsinho com a costura reta, o nosso cordão aqui, a nossa tira de feltro com o fecho, o zíper com os botões aqui dentro do bolsinho para guardar. Finalizada então essa face do cubo, agora nós vamos para a montagem. Aqui então eu posicionei todas as faces do cubo, reparem, tem o formato de uma cruz, tá? Posicionei os 2 quadrados aqui nas laterais do segundo quadrado e eu vou começar a montagem. Para fazer a montagem, então, eu vou posicionar esse lado direito com esse lado direito, tá? Mas antes, para facilitar aqui, eu vou colocar aqui uma fita crepe para segurar essa argola, para facilitar na hora da costura, tá? Então, aqui nós temos a base da flor. Eu vou juntar aqui, ó. Nós vamos juntar direito com direito. E eu vou costurar essa parte aqui, ó. A parte de baixo, na hora que eu virar, ela vai ficar assim, tá? Então, vamos lá. Vou alfinetar aqui, ó. Essa parte aqui com essa. E nós vamos para a máquina passar a costura reta. Caso você esteja fazendo à mão, você pode fazer o ponto caseado aqui para fazer a junção das peças, ok? Então agora nós vamos para a máquina passar a costura reta aqui. Depois então, ó, de costurado aqui, eu passei uma costura reta. Nós vamos abrir a nossa peça e ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Aqui ficou o fechamento e vejam só. Agora eu vou fazer a junção das outras partes. Sempre vou fazer da seguinte forma, juntando direito com direito. Agora eu vou pegar essa parte aqui, ó, e vou fazer a junção com essa, tá? Vou alfinetar aqui a minha peça, ó. Juntei aqui ponta com ponta certinho. Essa parte pode fazer com calma para o cubo não ficar torto, tá? E vou passar a costura reta aqui também. Em seguida, eu vou abrir a minha peça, ela vai ficar assim, ó. E eu vou fazer a junção dessa parte aqui com essa. Daí eu vou alfinetar aqui. E o outro lado também. Fiz a costura reta aqui nessa parte, abri, vai ficar desse jeito aqui. Daí eu venho para as partes laterais, tá? Eu posicionei aqui nesse segundo quadrado, então eu vou vir direito com direito aqui, depois de costurado, tá? O ponto reto aqui, eu vou vir aqui, ó, e alfinetar essa parte solta em cima do quadrado, segundo quadrado, tá? Ó, posicionei aqui, aqui. Depois que eu passei a costura aqui, eu vou abrir, ele vai ficar assim, ó, tá? E a mesma coisa essa parte aqui. Vou posicionar aqui. No segundo quadrado também. Então aqui nós já fixamos as partes do nosso cubo, ó, no formato de cruz, e agora nós vamos começar o fechamento da nossa peça. Essa peça vai para dentro e essa daqui vai unir, ó, junto com essa, tá? Eu vou fazer essa junção aqui, ó, das duas partes, tá? Ó, então eu vou abrir novamente. E eu vou fechar aqui, unindo as laterais, ó, desse jeito aqui. Vou alfinetar ali para passar na máquina. E vamos para a máquina então novamente. Aqui então passei a costura reta, vejam só como ficou, ó. Passei a costura reta aqui. Agora nós vamos fazer o mesmo processo desse lado aqui, ó. Alfinetei. Vamos para a máquina.
Depois, então, desse processo, o nosso cubo vai ficar assim, ó, tá? Desse jeito aqui. Agora, nós vamos continuar o fechamento com essa parte aqui nas laterais, tá? Ó, aqui eu vou fazer a junção dessa parte com essa, ó. Vou alfinetar. Prontinho, então. Agora eu vou tirar os alfinetes. E o nosso cubo ficou assim, tá? Ó, desse jeito aqui. Para fazer a junção e a finalização da peça, eu vou precisar deixar um pedaço à mão. Então, como essa parte aqui da abelhinha é a parte de frente do nosso cubo, eu vou escolher algum dos lados aqui do nosso cubo que não seja esse, para dar a finalização da nossa peça. Então, essa parte aqui, ó, essa parte aqui eu vou alfinetar. Eu vou passar a costura reta na máquina. E essa parte aqui da frente também vou passar na máquina, para não ficar o acabamento na parte da frente do nosso cubo, tá? E essa parte aqui vai ser a parte que eu vou finalizar na mão. Então, vamos para a máquina fechar essa parte e essa parte aqui. Prontinho, vejam só. Aqui, então, o nosso cubo está com uma abertura lateral. Essa parte aqui que nós vamos finalizar, tá? Então, aqui o cubo já foi fechado, todas as laterais. Deixei uma abertura aqui. Aqui nessa parte, eu vou costurar apenas alguns centímetros aqui, tá? Uns 2 dedinhos, mais ou menos. E vou deixar uma pequena abertura aqui, porque eu vou desvirar e vou colocar o enchimento. Então, vamos para a máquina novamente. Aqui, então, já fechei essa parte do cubo e eu vou agora desvirar, tá? Então, essa parte pode ter bastante cuidado, bastante calma, para você não danificar. De preferência, a florzinha, que ela vai estar com aquele papel, né? Isso filme, o plástico, tá? Para não danificar. E a gente vai desvirando toda a nossa peça. Vou puxando, ó, com calma. E as faces vão vindo, ó. E depois que eu desvirei, eu vou aqui com um dedo, ó, com a mão assentando certinho, ó, as pontas do meu cubo, tá? Vou tirar as fitinhas daqui. Prontinho, então, já desvirei todo o nosso cubo, ó. Ficou assim. E agora vamos para a parte do enchimento. Para enchimento do nosso cubo, eu escolhi apenas a fibra siliconada da Santa Fé, tá? Que é de excelente qualidade, antialérgica. E aqui, esse brinquedo é total segurança para a criança, tanto se ela cair em cima, ou se você molhar, por algum acidente molhar, a criança molhar, não tem problema, tá? É só o enchimento, não vai papelão, não vai papel paraná. Então agora vamos para a parte do enchimento. Eu vou introduzir aqui nessa pequena abertura que eu deixei, tá? Então aqui então, o enchimento. E eu vou introduzindo o enchimento aos poucos, tá? E agora eu vou ajeitando aqui, ó, eu vou colocando bastante enchimento, ó, e vou distribuindo aqui nas laterais, tá? Ó, vejam aqui, meu dedo tá aqui, ó, e eu vou distribuindo aqui nas laterais. Aqui, então, já completei com o enchimento o nosso cubo, ó, ele fica bem fofinho, tá? Vejam só, ó. Agora, então, essa parte aqui nós vamos finalizar à mão, tá? Nós vamos finalizar com o ponto invisível. Vou ajeitar aqui e vamos agora precisar de linha e agulha.
Aqui nessa parte, então, nós vamos finalizar com o ponto invisível. Para isso, então, eu utilizei uma linha de costura comum, tá? Mas pode ser a linha pipa também. Eu deixei aqui uma vez passada a linha, ó, ficou 2 vezes a linha dupla, tá? Dei um nozinho na ponta e agora eu vou entrar com a agulha aqui, ó. E essa parte aqui, ó, eu vou seguindo a dobrinha daquela costura que eu fiz aqui na máquina, tá? Pra dar continuidade. Então, o ponto invisível, o segredo é você fazer bem próximo e bem pequeno. Então, aqui, ó, eu vou pegar um pouquinho de feltro, ó, um belisquinho de feltro de um lado e do outro, tá? Ó, de um lado e do outro. Eu venho aqui desse outro lado. Aqui, então, mais um pedacinho de feltro que eu pego de um lado e venho do outro, tá? Ó, pequeno e bem próximo. Lembrando que é aqui dessa dobrinha, ó, tá? Que depois eu vou puxar ele, ó, tá vendo? O acabamento vai ficar assim, como se fosse costura na máquina mesmo, tá? Ó. Aqui, então, chegou no final, ó, eu fui fazendo ponto invisível, eu cheguei aqui. E agora, eu vou pegar aqui, ó, o feltro. E o último pontinho que eu fiz da máquina e o invisível, ó. E passo uma vez na agulha, na argolinha. De novo. Mais uma vez na argolinha. E agora, eu venho com a agulha aqui dentro do ponto, ó. E vou sair do outro lado do cubo, tá? Ó. E puxo. E agora, eu corto esse excesso de linha que ficou aqui, ó. E daí, depois você pode dar um acabamento com um ferrinho a vapor, tá? E assim ficou, então, o nosso cubo. Agora nós vamos para a parte de finalização e acabamento da nossa peça. A parte que nós vamos finalizar é essa daqui do rostinho da abelha, tá? Para isso, então, nós vamos precisar de uma vez esse molde, uma vez esse molde e outra vez esse molde aqui, uma vez esse molde aqui. Aqui o lacinho da abelhinha nós vamos fazer da seguinte forma, tá? Aqui é o lado avesso do feltro, o lado direito. Então, eu vou colar o lado avesso do meu feltro. Vou passar cola quente aqui e vou colar essa parte aqui, ó. Fiz essa junção, tá? E o meu lacinho vai ficar assim, ó. Essa parte assim, ó, ele viradinho pra cima, tá? Depois disso, então, eu vou vir aqui com esse acabamento, essa tirinha de feltro. Primeiro eu passo cola aqui, bem pouquinha cola. Aqui atrás também passo. E venho com a outra parte aqui, ó. Pra finalizar, tá? Depois disso, pra deixar escondido essa parte do acabamento, eu colo aqui em cima desse, tá? Vamos lá, então. Passo cola bem aqui, ó. E vou esconder essa parte aqui dessa forma. E ficou assim, então, ó, o nosso lacinho em feltro. E eu vou colar esse lacinho aqui na lateral da anteninha. Pode ser desse lado ou desse lado aqui, tá? Vou escolher esse ladinho aqui. Para isso, eu vou utilizar a cola quente também para fazer a colagem, tá? Eu vou tentar colocar essa parte aqui escondida, tá? Essa parte que eu coloquei cola para baixo aqui pro meu cubo, para não ficar aparecendo aqui, tá? Ó.
Então, ficou assim, ó. O nosso lacinho, a anteninha, a nossa asinha. E agora nós vamos finalizar aqui, dando uma vida, uma corzinha na nossa abelhinha. Então, aqui para dar um acabamento, eu vou utilizar aqui a tinta para tecido, na cor rosa chá. Um pincel simples, tá? Ó. Aqui eu tenho um retalho de feltro, onde eu vou tirar o excesso da tinta que eu peguei para passar aqui no rostinho da minha abelhinha. E eu vou fazer um movimento circular, tá? Ó. Vejam só. Vou fazer esse movimento aqui, movimento circular, tá? Eu venho aqui, tiro o excesso e deposito aqui, bem suave. Pego mais tinta, deposito o excesso e faço os movimentos circulares. Olha lá. E fica assim, então, a nossa bochechinha da abelha. E para dar um charmezinho a mais na nossa abelhinha, eu utilizei também a tinta branca, aqui, e deposito aqui também uma vez ali na bochechinha. E ficou assim, então, a nossa abelhinha, o nosso cubo sensorial baby. Vejam só que graça. Então, essa foi a nossa primeira aula do nosso cubo sensorial baby. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta esse vídeo, comenta, compartilhe com os amigos. Se vocês fizerem a peça, marque a Santa Fé, me marca, será um prazer e uma alegria imensa compartilhar tudo isso com vocês. E não percam a nossa próxima aula, que é do chocalho.